Teixeira, de uma frequência interna do Núcleo de Educação Permanente. E a gente vai começar para não atrasarmos muito aqui esse momento, tá? A proposta dessa aula é fazer uma capacitação, uma revisão com os colegas da UTI do Hospital Metropolitano acerca dos cuidados com o paciente neurocrítico. E aí a gente vai abordar algumas linhas de ensino, né? Algumas linhas de... Alguém falou que o áudio está baixo? Está bom aí para vocês o áudio? Eu posso ver aqui outro microfone. Tá ok, né? Acredito que seja o seu telefone. Então, aqui também tá bom. Aqui também tudo certo. Ótimo, então vamos seguir. Então, a proposta é a gente fazer isso em 3 momentos para complementar aí a nossos conhecimentos sobre o paciente neurocrítico. A gente vai começar com os cuidados de pós-operatório para o paciente cirúrgico. Depois vamos ter mais 2 momentos, um de ventilação mecânica e um de nutrição. E aí a gente consegue complementar bem 3 partes da assistência que são essenciais para esse tipo de paciente, tá? Então, eu vou iniciar. O nosso primeiro momento vai ser com o pós-operatório, os cuidados no pós-operatório, e a gente vai entender um pouco mais desse perfil de pacientes. Qualquer dúvida, vocês podem interromper no meio, ou se quiserem complementar com alguma coisa. Tem alguns colegas intensivistas também no grupo, com ampla experiência, então fiquem à vontade para contribuir, tá? Então, eu vou iniciar. O mais importante da gente entender quando a gente vai receber um paciente ou indicar um paciente que passou por uma neurocirurgia e vai mandar esse paciente para a UTI, é saber por que ele precisa ser admitido na UTI. O que é que ele tem, o que aconteceu na cirurgia que faz ele precisar estar na UTI, que é a principal ferramenta que a gente vai ter para guiar a nossa terapêutica. A gente tem uma série de condições que podem gerar risco para esse paciente e risco de complicação no pós-operatório imediato. Então, a gente tem alguns critérios que deveriam ser avaliados até antes da cirurgia, critérios perioperatórios, se esse paciente tem risco cirúrgico, se ele já tinha alteração neurológica no pré-operatório, achados do intraoperatório, onde está a lesão, então, era lesão com acometimento vascular, era de tumor sólido, era infratentorial, onde era o sítio da lesão. Então, o sítio da lesão pode inferir para a gente complicações específicas ou risco específico de aumento da pressão intracraniana em diferentes graus, né? Se tem alguma coisa relacionada ao ato cirúrgico em si, se teve sangramento, se ele já fez diabetes insípidos no intraoperatório, se teve clipagem de artéria ou foi tido clipe permanente. Então, se o paciente se convulsionou durante o intraoperatório, no caso de uma craniotomia que o paciente esteja acordado, duração da cirurgia. Então, vários critérios que a gente consegue predizer que esse paciente vai evoluir com complicações no pós-operatório. E aí, alguns que a gente vai observar, e aqui são os que a gente vai procurar no nosso ambiente, né, terapia intensiva, se ele sangrou, se ele fez isquemia, se está evoluindo com edema, se tem infecção, se ele está deteriorando a escala de coma de Glasgow, ele está evoluindo com déficit focal, com convulsão, se ele não acorda, né, ele permanece comatoso, se ele tem instabilidade hemodinâmica. Então, são situações que a gente vai precisar avaliar no pós-operatório, e aí o que a gente recebe do paciente, né, o que a gente recebe do ato cirúrgico, vai ajudar a gente a guiar a investigação dessas complicações. E a gente vai ter alguns itens de monitorização essenciais, né, como a pressão arterial, a glicose, controle de convulsões e até, em algumas condições, monitoramento contínuo com eletroencefalograma para a gente buscar mitigar essas condições. E aí é importante entender que o paciente que
ele vai ser admitido em UTI, né, o paciente da neurocirurgia, ele tem uma intensidade de cuidado muito grande nas primeiras 24 horas, porque é onde vão acontecer a maior parte das complicações. Então, a gente tem um dado interessante da literatura que apenas 15% dos pacientes vão permanecer por mais de 24 horas dentro da UTI. Então, 15% dos pacientes vão evoluir com complicações que façam com que eles permaneçam mais de 24 horas da UTI. E as principais complicações são sangramento, necessidade de reoperação e falha do desmame da ventilação mecânica. Aqui está um ponto importante, porque esses pacientes, em muitos casos, a gente consegue predizer que é um paciente que vai ter um desmame difícil, e aí, nessas situações, a gente pode, por exemplo, indicar uma traqueostomia precoce para tentar facilitar esse desmame, mas é um paciente, quando ele evolui com desfecho desfavorável, que ele vai ter uma dificuldade, né, uma falha no desmame da ventilação mecânica maior que as outras populações, né, de outras etiologias. E a mortalidade da cirurgia varia muito. Então, isso é importante também, até no contexto das complicações. Então, a cirurgia eletiva, ela geralmente vai evoluir bem, tem baixo índice de complicação, mas a cirurgia de emergência, como, por exemplo, uma craniectomia descompressiva, ela é uma cirurgia de maior prognóstico, de maior resposta endócrino-metabólica e, portanto, com uma mortalidade também maior, né? E aí a gente vai ter que identificar, quando o nosso paciente inicia uma deterioração neurológica, quais são as causas para essa deterioração. Então, se ele tem algum risco aumentado para edema, se teve sangramento, se teve isquemia, se teve convulsão, se teve vazamento de líquido cefalorraquidiano, né? Se ele fez aí alguma comunicação, alguma fístula, ou se está evoluindo com hipertensão intracraniana de maneira global, né? E aí esse contexto também indica para a gente, né, esse tempo inicial, essa avaliação inicial, indica para a gente a necessidade da reavaliação, tanto clínica quanto de imagem para esses pacientes. E aí isso é relativamente uma urgência, né? A gente não deveria, né, para garantir o melhor cuidado desse paciente, não deve atrasar nem o exame clínico dele, nem o exame de imagem de controle do pós-operatório. E aí, para a gente entender um pouco das complicações, então, a maioria das complicações, elas são precoces. Então, elas vão acontecer nas primeiras 6 a 12 horas da UTI, de internação. Algumas vão acontecer em até 24 horas e algumas podem até ter um acometimento mais tardio. Mas, em geral, nas primeiras 24 horas de internação, a gente vai ter a maioria das complicações desses pacientes. Então, dependendo de onde seja o tipo que seja de cirurgia, a gente tem uma necessidade maior ou menor de monitoramento. Então, pensando, por exemplo, nas cirurgias de medula, né? Se for uma cirurgia menor, 4 horas de duração, se for implante de nervo, por exemplo, 4 horas de duração em medula, mas cirurgias maiores, como intervenção vascular intracraniana, que atinge os vasos do polígono de Willis, eu vou precisar de 24 horas de monitoramento. Ou correção de má formação, né, correção de aneurisma, eu vou precisar de um tempo maior de monitoramento. Então, esses procedimentos, esse tempo de monitoramento, ele sugere o tempo que a gente espera ou tem expectativa de que vai ter as principais complicações. E aí o ideal seria que no dia seguinte, né, de preferência na manhã seguinte que o paciente foi admitido, ele já vá fazer o exame de controle, para caso a gente tenha, por exemplo, um sangramento inicial ou um sangramento de fossa posterior, que são complicações mais severas, a gente consiga fazer esse diagnóstico precoce. E aí, já passando um pouco para a próxima fase, que a gente vai comentar, veja, exceto os pacientes que vão fazer aqueles procedimentos menores de medula, todos os pacientes com admissão cirúrgica de neurocirurgia devem receber deveriam receber monitoramento invasivo de pressão arterial
inclusive com monitoramento dos gases arteriais, né, com gasometria na admissão e, se necessário, gasometrias seriadas para fazer ajustes finos, né, que a gente vai precisar desse paciente, e ajustes repetidos. E para alguns casos, né, para todos os casos, a maioria a gente vai precisar de controle eletrocardiográfico para ver alterações do sistema nervoso autônomo. Em alguns casos selecionados, a gente poderia usar até alguns outros monitores, como de eletroencefalograma e outros monitores que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, é importante a gente ver quando esse paciente chegar para a gente, qual era a condição no pré-operatório, se ele operou eletivamente ou de urgência, se teve algum fator de risco a mais antes da cirurgia, se ele tinha comorbidades. Medicações de uso contínuo são medicações que a gente vai ter que reconciliar, né? Então, é importante um paciente que já fazia uso, por exemplo, de anticonvulsivante, e se a gente não faz esse recordatório, a gente vai submeter ele a risco maior no pós-operatório, né? Se a condição neurológica foi tratada total ou parcialmente, então não é incomum a gente ver, por exemplo, ressecção parcial de tumor para tentar reduzir a pressão intracraniana, né? O tumor que está crescendo ali está começando a gerar sintomas, então é feita uma ressecção parcial e entender qual foi o procedimento que foi realizado, porque isso vai definir algumas metas de cuidado para a gente e as possíveis complicações que esse procedimento acarreta, né? E, claro, entender se teve intercorrências durante a cirurgia, se sangrou, se ele teve convulsão, como a gente já viu, se ele teve, né, área de lesão maior, a cirurgia precisou se prolongar por algum motivo. Então, são dados importantes que a gente precisa coletar na admissão, né, na passagem do colega cirurgião ou da anestesia para a gente na UTI. Então, são pontos a serem questionados ativamente para a gente tentar esclarecer o máximo possível a situação desse paciente quando ele chegar para a gente. E aí a gente vai ter alguns cuidados que são essenciais, certo? O principal cuidado é o neurocheck. Então, a gente precisa fazer de forma seriada uma avaliação neurológica para esse paciente. Então, as alterações que a gente pode detectar, às vezes não vão ter ali um alerta de monitor, né, um apito para a gente entender que ele fez uma hipotensão ou que ele fez um ataque cardíaco. Então, as alterações que vão identificar para a gente que ele teve piora neurológica são alterações do exame clínico. Então, ele precisa ser avaliado de forma sistemática e de forma repetida, né, seriada. E o neurocheck inclui 4 avaliações. Então, a avaliação pupilar, a avaliação da escala de coma de Glasgow, se o paciente estiver em ambiente, caso entubado, a gente faz o possível, déficit focal novo e padrão respiratório. Então, tendo alteração neurológica, né, tendo ponto positivo do neurocheck, ele demanda imediatamente um novo exame de imagem, uma nova avaliação da cirurgia, se preciso, para entender qual foi, o que é que levou a esse déficit novo, o que é que levou a essa alteração e ter uma intervenção precoce para que a gente consiga evitar uma deterioração neurológica rápida, né? Cuidados também de cabeceira, então cabeceira elevada, a gente tem que considerar aqui os riscos que a gente vai ter de hipertensão intracraniana, então isso vai facilitar tanto a drenagem venosa quanto o risco de broncoaspiração. Então a gente tem o risco do paciente já ter um Glasgow menor ou dele rebaixar nesse contexto. Então é uma recomendação para todos os pacientes, exceto em alguns casos, pacientes que fazem algum procedimento de coluna, e aí, nesse caso, vai ter uma recomendação específica do colega da neurocirurgia para deixar por algum tempo em decúbito 0, mas passado esse período, todos os pacientes devem ter cabeceira elevada. Profilaxia antimicrobiana, então a gente vai ver aqui uns trabalhos mais na frente, mas todos os pacientes devem receber nossas 2 opções, cefazolina ou cefuroxima. Cefuroxima a gente usa mais de rotina no hospital, mas ela está bem indicada, né? Seria de uso obrigatório, especialmente para os pacientes que fazem um acesso transfenoidal, né?
E aí, nosso principal objetivo é evitar meningite no pós-inflamatório, né? No pós-operatório. Infecção do sistema nervoso central é decorrente do trauma cirúrgico, né? Infecção de cisto cirúrgico. Então, no mínimo 24 horas de profilaxia. Em algumas situações especiais, não é incomum a gente ver uma recomendação de, especialmente fica algum dreno, algum dispositivo que aumente o risco, deixar 48 horas, mas 24 horas é o usual para essa profilaxia. Profilaxia de úlcera de estresse, esses pacientes devem receber. Nutrição enteral precoce, então a gente não deve atrasar o início da nutrição enteral desses pacientes. A gente vai ver em outro momento o benefício, né? A gente tem alguns contextos importantes relacionado à nutrição do paciente neurocrítico que a gente precisa tentar. Né? De maneira geral, a recomendação mínima é não atrasar, quanto mais precoce houver condições de início da nutrição enteral, a gente vai tentar iniciar. Né? E aí, controle de sintomas aqui de náuseas e vômitos. Então, o vômito é uma condição que aumenta muito a pressão abdominal e torácica e, por consequência, a pressão venosa e pode acabar gerando aí um pico de pressão intracraniana, especialmente em cirurgias infratentoriais, que a gente tem pouco espaço para elevação de pressão, a gente pode provocar uma herniação. Então, esses pacientes têm que ter controle de horário, né, medicação de horário, procinéticas e antieméticos, para a gente evitar que eles evoluam com essas condições. E as profilaxias para trombo. Aqui a gente peca um pouco, e isso é comum no âmbito do SUS, como de forma rotineira, né? Mas a gente deveria imediatamente iniciar profilaxia mecânica para a trombose venosa profunda. Mas pela falta do compressor pneumático, a gente vai tentar iniciar a profilaxia química o mais precoce possível. E aí, isso é um questionamento que a gente tem que ser feito de forma ativa, né? Especialmente por causa das restrições que a gente tem quando o motivo da cirurgia já seja um sangramento, ou se ele evolui com sangramento no intro ou no pós-operatório, a gente tem que fazer um questionamento diário sobre esse início de profilaxia para trombo. Então, veja que a recomendação é precoce. Então, se eu corrigir o aneurisma, não tem mais fator de sangramento, no caso de um HSA, por exemplo, 24 horas após eu já posso iniciar a profilaxia química com Clexane. Se eu tenho, por exemplo, um sangramento intracraniano, se eu tenho estabilidade, sinais de redução do sangramento, em 48 horas eu já posso iniciar a profilaxia química. Então, aqui veja que, novamente, a gente vai precisar de uma prioridade no controle imaginológico desses pacientes. Então, eu preciso saber, especialmente se meu paciente teve uma complicação de sangramento, se esse sangramento está evoluindo, está estável, se está reduzindo, para eu conseguir modificar minhas metas terapêuticas, né, e conseguir modificar o meu tratamento dentro de um tempo hábil, né, e aí evitar ele correr o risco de uma complicação evitável que a gente não controlou porque não fez o controle imaginológico no tempo certo, tá? E aí, um comentário rápido, né? A gente tem, espero que esteja o pessoal da equipe Multi, que convidei também para assistir. Então, isso é uma demanda que a gente tem que ter proatividade de toda a equipe, né? Então, o colega médico, ele tem que fazer o pedido do exame, entregar e sinalizar que a gente tem que fazer, ou já deixar o pedido pronto na admissão, a tomografia para o dia seguinte, ou no dia seguinte o colega que chegar, já colocar nas metas dele que precisa pedir a tomografia de controle, e havendo condições, se o paciente está, por exemplo, fora de ventilação mecânica, que ele não precisa do TRR para descer, é um paciente que não deveria ter dificuldades para realizar essa tomografia. Então, não retardar a realização desse exame, especialmente nesses casos específicos que a gente tem metas a estabelecer, né, e metas a modificar dependendo desses resultados. E caso se o paciente chegou entubado e não tem condições clínicas ainda de ser entubado, solicitar já no início da manhã para o TRR se programar para a gente conseguir levar sem muitos atrasos. E o controle glicêmico também rigoroso nas primeiras horas, a gente vai precisar fazer o monitoramento e correção da glicemia para evitar complicações também, tá?
Aqui, novamente, o NeuroCheck. O NeuroCheck tem algumas recomendações, né? Então, novamente, é o principal cuidado que a gente tem que ter de monitoramento clínico desse paciente, é buscar seriadamente complicações ou sinais de deterioração neurológica, né? E aí o NeuroCheck, essas avaliações são avaliações globais, né? E aí, um dos principais pontos que eu pedi para a equipe multi participar, que são indicações que muitas vezes, né, no cotidiano, a gente recebe, inclusive, da equipe multi. E em alguns protocolos, essa avaliação é dividida, né? Então, não tem como uma pessoa só, a depender da demanda da UTI, ficar a cada 15 minutos indo no mesmo paciente para fazer a avaliação. Mas isso é necessário para o paciente que vem, especialmente se ele vem com uma demanda maior, se ele vem entubado, se ele vem grave, se ele vem sedado. Essa avaliação ela tem que ser seriada. Então, geralmente, o que é que faz? É que um colega médico admite, depois faz um rodízio a cada 15 minutos, um dos colegas da equipe multi, o fisioterapeuta, o enfermeiro, quem chega lá que tem capacidade, né? Todos os membros da equipe multi recebem treinamento durante a formação, então não é algo que seja completamente novo, para ver uma pupila, fazer uma avaliação de coma, então é algo que é factível e que a gente consegue fazer sem aumentar a demanda para uma pessoa só em específico, e é necessário para a gente poder fazer esse monitoramento, né, esse rastreio precoce de complicações. Então, a cada 15 minutos, quando o paciente chegar, e aí, à medida que a gente entende que ele vai reduzindo a intensidade ou a probabilidade de complicações e a gravidade, a gente pode ir passando essa avaliação, e aí, após 6 horas do paciente entubado, por exemplo, a gente pode passar a cada 1 hora essa avaliação. E isso tem que seguir no mínimo nas primeiras 12 horas de internação desse paciente na UTI. Então, a gente vê lá, a maioria das complicações vão aparecer nas primeiras 12 horas, é aqui que a gente não pode deixar passar uma complicação que precisa de intervenção. Então, a gente precisa reforçar com as equipes, né, e ter essa consciência de que, se eu estou recebendo um paciente neurocrítico, é um paciente que vai demandar mais atenção do que os outros, nesse sentido de reavaliação seriada, né? E aqui um pouco de um reforço para a questão do antibiótico. Então, a gente tem já uma ampla gama de trabalhos na literatura. Eu trouxe uma meta-análise para exemplificar que a gente tem um bom poder de reduzir a incidência de infecção de sítio cirúrgico, nesse caso, infecção do sistema nervoso central, fazendo a profilaxia de antibiótico. Aqui, nesse caso, foi com 24 horas de profilaxia, com cefroxima, e a gente conseguiu fazer essa redução. Então, não esquecer de prescrever, e aí lembrar sempre também, né, para a gente não prolongar o uso, a gente tem como a gente tem uma demanda grande para esses pacientes de pós-operatório, a gente não prolongar o uso de forma irracional, né, sem uma racionalidade ali, para a gente não perder também, não entrar em escassez desse antibiótico. E aí a gente já entende o que vai avaliar, né, o que é que a gente quer procurar nesses pacientes, e quando ele chega para a gente com maior gravidade, a gente tem que entender quais são as nossas metas para esse paciente. Então, a nossa meta principal é manter a perfusão cerebral, manter a entrega de oxigênio cerebral com bons níveis, um bom delivery de oxigênio, para que eu evite aqui uma isquemia cerebral secundária, né? E aí, condições importantes que a gente precisa atentar que a gente precisa garantir um bom fluxo sanguíneo cerebral, e aqui é uma consequência do débito cardíaco direta, né? Para a gente conseguir garantir uma boa perfusão, pressão de perfusão cerebral, e para garantir o débito cardíaco também tem um conteúdo arterial de oxigênio. Então, do conteúdo arterial participa a hemoglobina e a saturação de oxigênio. Então, manter um bom alvo de saturação de oxigênio, manter o nível de hemoglobina mínimo. A gente tem trabalhos mostrando que não precisa de uma meta excessiva, né? Não precisa de uma hemoglobina abaixo de 10, por exemplo. Tem trabalhos comparando hemoglobina entre 10 e 8,
mostrando que 8 é um nível seguro para esses pacientes, né? Na literatura, ainda tem poucos trabalhos tentando baixar para 7, e a gente tem algumas condições, alguns trabalhos até mostrando que 8 seria o ideal realmente. Então, a gente vai racionalizar cada caso, mas entender que a gente tem que garantir, evitar uma anemia grave, evitar uma hipoxemia importante, para a gente conseguir um conteúdo arterial de oxigênio, e aí, na nossa hemodinâmica, né, garantindo um fluxo sanguíneo cerebral e, por consequência, uma pressão de perfusão cerebral, a gente conseguir entregar esse oxigênio para evitar essa isquemia secundária. Tá? Então, essa é a nossa principal meta. Então, nosso principal controle é débito cardíaco, que vai envolver pressão arterial média, pressão intracraniana para a gente chegar na perfusão cerebral, hemoglobina, saturação de oxigênio, para a gente garantir essa entrega. Para o monitoramento desse paciente, então, a gente vai precisar de um eletrocardiograma, para entender se ele vai fazer algum distúrbio hemodinâmico importante. Idealmente, uma pressão arterial invasiva, que aí a gente precisa tanto para a gasometria seriada, quanto para ter uma boa avaliação da pressão de perfusão cerebral. E a gente vai ver aqui algumas condições que, em condições ideais, a gente teria, e talvez a gente consiga, quem sabe no futuro, a gente consiga um monitoramento mais específico para o metropolitano e consiga melhorar esse cuidado. Então, a gente vai ver algumas coisas. Em alguns cenários, avalia-se ainda o benefício do catéter de artéria pulmonar, né, para tentar fazer um manejo mais acurado desse paciente quando ele está em choque circulatório. Do ponto de vista respiratório, a gente tem as metas de hipoxemia, tem uma meta na gasometria também de pressão parcial de gás carbônico, a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, a gasometria ela é essencial na chegada do paciente e, em alguns casos, seriada também, né? A gente vai precisar seriar. Controle rigoroso de temperatura, né? Tanto febre quanto hipotermia, mas especialmente febre, para a gente evitar o aumento de consumo, né? A gente precisa evitar o aumento de consumo de oxigênio cerebral, aumento do metabolismo cerebral. Então, a gente deve evitar o máximo possível o aumento da temperatura e atentar que a temperatura cerebral é acima da temperatura central. Então, se o paciente está com 38 de febre, o cérebro dele vai estar ali próximo de 39 e o efeito disso sobre o consumo de oxigênio é maior no cérebro. Então, a gente tem que atentar à temperatura, né? Laboratório, controle de glicose, sódio é um dos principais pontos aqui. A gente vai ver algumas complicações relacionadas ao sódio. Então, a gente precisa monitorar o sódio desses pacientes e parâmetros de coagulação. Então, pensando que esse paciente pode ter complicações hemorrágicas. Então, um paciente que, uma admissão da UTI, a gente pedia eletrólitos, exames para ver infecção e estava de bom tamanho, alguns outros exames. Para o paciente pós-operatório de neurocirurgia, a gente deve pedir de forma obrigatória um coagulograma. Então, a gente vai precisar fazer esse monitoramento mais atencioso, né? E neurológico, parte do neurocheck aqui, ver se ele como está o nível de sedação, de coma, a pressão intracraniana. Então, a gente vai ver mais ou menos como é que monitora. A gente não tem esse monitor no metropolitano ainda, disponível para nos nossos pós-operatórios de forma habitual, mas é algo a se barganhar, né? Teria um ganho importante para a avaliação dos nossos pacientes. Doppler transcraniano para algumas situações, como o paciente que faz vasoespasmo, né? O paciente que tem sangramento subaracnoide. Eletroencefalograma, a gente tem um pouco de dificuldade, mas temos disponível. Então, paciente que faz convulsão no pós-operatório, a gente consegue avaliar. E o exame de imagem, que a gente vai precisar para controle e rastreio dessas complicações. Então, são pontos importantes de monitoramento que tem que estar na nossa cabeça para serem revisados diariamente quando estivermos modificando as nossas metas para esse tipo de paciente, tá? Aqui uma foto mostrando o nosso monitoramento que a gente consegue fazer para diagnóstico de vasoespasmo. Isso pode ser feito à beira-leito por um médico capacitado. Então, a gente consegue fazer a avaliação
na admissão do paciente e acompanhando esse fluxo sanguíneo cerebral, especialmente o paciente com hemorragia subaracnoide, a gente consegue identificar precocemente um vasoespasmo. Monitoramento de eletrocefalograma. Para alguns pacientes, a gente poderia também monitorar o nível de sedação. Então, pacientes que eu tenho recomendação no pós-operatório imediato de ter uma sedação profunda, seria possível também monitorar. E alguns monitores tentam monitorar até, inclusive, o oxigênio cerebral, né, a saturação de oxigênio cerebral e a que está voltando do bulbo de jugular, para a gente conseguir monitorar aí como está essa extração de oxigênio cerebral, mas não temos de rotina, né, mas só para termos uma curiosidade que existe. E aí, um dos controles mais importantes, controle da pressão arterial, e aí, por isso é importante a gente ter o monitoramento da pressão arterial invasiva para esses pacientes, porque esse controle, ele depende de um ajuste fino, porque se a gente faz um controle ineficaz, a gente deixa ele hipotenso, a gente vai ter isquemia secundária da nossa área de lesão, e se a gente permite que ele fique hipertenso em excesso, claro que isso varia a depender do tipo de lesão e do tempo de acometimento, mas se a gente deixa ele hipertenso em excesso, a gente corre o risco de uma transformação hemorrágica ou um sangramento novo dessa região. Então, a gente precisa de um controle determinado de pressão arterial para algumas condições. E, além disso, além do controle da pressão arterial, a gente precisa do controle da pressão intracraniana. Então, a gente tem aqui, para a gente garantir a perfusão cerebral, até certo ponto, uma autorregulação, essa imagem clássica de que a gente tem, uma autorregulação do fluxo sanguíneo para permitir a manutenção da pressão de perfusão cerebral até determinado alvo, e essa autorregulação ela vai acontecer de forma autônoma no âmbito vascular, né? Então, eu tenho uma vasodilatação, uma autorregulação do fluxo sanguíneo para conseguir manter essa pressão intracraniana aqui estável, a depender da minha pressão de perfusão cerebral. Então, o que eu deveria evitar seria baixas importantes da pressão de perfusão e altas importantes, para que eu não perca essa cascata de autorregulação e comece a fazer o colapso de vaso sanguíneo ou aqui uma vasodilatação excessiva, aumentando minha área de edema, né? Aqui aumentando a área de edema e possivelmente sangramento, e aqui aumentando a área de isquemia, né? E aí, um ponto que é importante a gente comentar da gasometria é a nossa meta de ventilação mecânica, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas adiantando a nossa meta de capnia. Então, a gente tem, do ponto de vista de regulação vascular, a acidose, o CO2 como um vasodilatador. Então, a gente não deveria permitir hipercapnia nesses pacientes para evitar vasodilatação, nem deveria permitir hipocapnia nesses pacientes para evitar vasoconstrição. Então, a nossa meta aqui para esse neurocrítico, e aí se ele vem entubado, isso é um cuidado imediato da admissão, é tentar buscar um PCO2 entre 35 e 45 para a gente manter, do ponto de vista de acidose plasmática, uma não interferência nessa cascata de autorregulação, tá? E aí é importante, então, a gente saber, né, se a gente vai precisar monitorar a pressão arterial de forma invasiva, e os pacientes em pós-operatório, eles vêm para a nossa UTI com pressão arterial invasiva, a gente entender como o dispositivo funciona, como avaliar e como monitorar se ele está sendo eficaz, se ele está tendo uma boa confiabilidade, e aí tentar resolver eventuais complicações, né? Então, a gente tem uma linha arterial que é conectada a um transdutor de pressão, e esse transdutor é conectado a um sistema pressurizado, geralmente em torno de 300 milímetros de mercúrio, e a gente consegue, pelo transdutor de pressão, medir aqui na ponta a pressão sanguínea que está chegando no catéter. E aí o transdutor vai ser ligado ao monitor multiparamétrico e a gente vai ver a curva da pressão arterial. Aqui o primeiro ponto importante é
os cuidados com o transdutor de pressão, né? Aqui, em algum momento, tem um outro dispositivo para a gente fazer coleta de sangue, né, para gasometria, mas o transdutor de pressão, para que tenha uma boa confiabilidade, a gente tem que garantir a pressão da bolsa em torno de 300, e o transdutor de pressão tem que estar no eixo flebostático, aqui a nível do coração. Então, até mais ou menos aqui na linha axilar média, no quarto espaço intercostal. É a nossa posição ideal para esse transdutor. Se a gente modifica esse transdutor de lugar, a gente desequilibra essas pressões e aí eu perco a confiabilidade do meu resultado, né? E aí é importante que, se eu fiz aqui o ajuste do meu transdutor e eu mobilizei, isso é importante para a equipe multi, eu mobilizei o paciente, eu mudei o decúbito, eu sentei ele, deixei ele mais sentado, eu troquei a posição, eu tenho que reajustar o meu transdutor. Então, se eu não reajustar meu transdutor de pressão, toda vez que eu mobilizar, levantar a cabeceira, baixar a cabeceira, eu vou falhar, vou perder confiabilidade da minha avaliação. E caso eu tivesse, né, caso a gente tivesse aqui um monitor de pique, para a gente calcular a pressão de perfusão cerebral, a forma mais acurada seria fazer a pressão a nível da carótida interna. Então, eu teria que recalibrar o sistema, zerar novamente o transdutor de pressão no nível não mais do eixo flebostático, mas no nível da base do crânio, para a gente fazer aqui a medida, né, a pressão alinhada com a pressão da carótida interna. E aí a gente conseguiria uma medição mais fidedigna da pressão intracraniana. Então, são condições que a gente deveria se atentar, mas é importante entender que a posição do transdutor, a posição da bolsa e a pressão da bolsa, ela influencia na minha medição da pressão arterial. Então, a primeira coisa, quando eu ver um valor alterado, é eu checar se está aqui com o dispositivo configurado da maneira correta, tanto a pressão quanto a posição. E que tem uma outra complicação que é muito comum ver, que é a não higiene adequada do transdutor. Então, a gente tem uma linha arterial, que é uma linha invasiva, como a linha central, com o mesmo risco de contaminação, né, e o risco de infecção de corrente sanguínea. Então, a gente precisa fazer a higiene adequada do sistema de coleta. E aí, lembrar que ele tem uma via tripla de fluxo, que a gente consegue bloquear fluxo para o paciente e para o sistema. E aí, o que é que acontece? Quando a gente termina de coletar a gasometria, a gente lava o sistema para o paciente, mas não lava o sistema de forma externa. Então, o introdutor aqui da gasometria, ele fica sujo de sangue e fica como um meio de cultura, né? Um meio de cultura para gerar infecção de corrente sanguínea. Então, além de lavar para o sistema, lembrar que a gente tem que lavar também a via de forma externa para tirar esse sangue de onde a gente conecta a seringa para a coleta de gasometria, tá? E aí, além de conhecer o dispositivo, a gente tem que conhecer a curva de pressão arterial, né? Então, normalmente essa curva vai ter um pico sistólico, um nó de acomodamento, e aí o início aqui, esse nó de acomodamento, ele representa a passagem da sístole para a diástole, né? E a gente pode ter algumas situações de anormalidade que a gente percebe na própria curva. Então, por exemplo, a gente pode ter uma curva que está amortecida em excesso, então ela não faz o pico sistólico, esse pico sistólico está amputado. Por exemplo, acontece se a ponta do catéter, a ponta da linha arterial, ela estiver encostando na parede do vaso, e aí eu perca um pouco essa medição de pressão. Então, ou tenha uma obstrução parcial interna do catéter, uma porção de sangue coagulado ali que está fazendo uma obstrução parcial, e aí eu posso, né, sobreamortecer essa curva. Ou eu posso, ao contrário, ter um amortecimento diminuído da curva, quando, por exemplo, aqui é uma situação importante da gente avaliar, como, por exemplo, o paciente está com choque circulatório severo e ele está com uma vasoconstrição extensa de extremidades, e aí ela fica batendo, bate e sai da parede do vaso, o vaso é muito pequeno para o catéter, na condição de vasoconstrição, e aí a gente perde também a confiabilidade, porque ela vai ter um pico sistólico aumentado em excesso, né? Esse pico sistólico seria a mais do que a pressão real do paciente, e a gente perderia também essa confiabilidade.
Então, precisa ter uma boa avaliação da curva de PAM, né? E uma das formas de a gente avaliar também de forma inicial é o teste de onda quadrada. Toda vez que a gente lava o sistema, né, então a gente gera aqui 300 milímetros de mercúrio de pressão no sistema todo, gera fluxo em direção ao paciente. Quando a gente solta, né, a gente para de gerar esse flush, a onda que ela volta, ela vai ter um amortecimento e uma oscilação, que a oscilação normal é de 1 a 2 oscilações. Então, se eu tenho oscilações demais, mesmo com padrão normal de onda, eu tenho um sobreamortecimento da minha PAM, também um valor superestimado. E se eu tenho uma falta de oscilação, né, em vez de ela oscilar aqui, ela vai direto para a curva da pressão, eu tenho um amortecimento em excesso da minha curva, e aí esse meu valor está subestimado. Então, eu preciso fazer essa avaliação, e aí no caso especificamente do hiperamortecimento aqui, que eu penso que essa PAM tem uma obstrução, eu lavar ou tentar reposicionar, né, fazer um flush aqui maior para tentar tirar essa obstrução. E no caso do hiperamortecimento, aqui talvez uma condição que o paciente esteja com nora já em dose alta, 0,5 microgramas, 1 micrograma quilo minuto, a gente pensar em trocar essa via, né, de uma via periférica para uma via com um vaso mais calibroso, como, por exemplo, na artéria femoral, para tentar melhorar a nossa confiabilidade. Tá? Além do monitor de PAM, muitos dos pacientes, por mais que a gente não tenha monitor de PIC, a gente consegue proteger esse paciente da hipertensão intracraniana com a derivação ventricular externa, né? Então, se a pressão intracraniana aumentar em excesso, a gente consegue drenar um pouco do líquido cefalorraquidiano e diminuir um pouco essa pressão a partir dessa DVE. E aí a gente tem que entender também o funcionamento da DVE e os cuidados com a DVE. Então, é importante a gente lembrar que aqui a gente tem uma via direta para o ventrículo do paciente. Se for, como é o mais comum, né, uma via ventricular para a gente conseguir fazer a drenagem. Então, a gente tem um contato direto com o tecido intracraniano. Então, recomendações de higiene são essenciais, claro, né, para a gente conseguir manipular isso aqui de forma a trazer o mínimo de comunicação possível, né? Então, a derivação ventricular externa, ela vem com um sistema também, tanto para a coleta de líquido aqui inicialmente, se a gente precisar para algum exame, mas quando a gente tem um monitor de pressão intracraniana, geralmente vai estar acoplado aqui a um transdutor de pressão também e com monitor de PIC. A gente tem uma câmera de gotejamento. Essa câmera de gotejamento tem uma régua de pressão. Então, essa escala de pressão, a pressão que eu desejo que seja limite, né? A pressão que eu desejo, ela representa a pressão intracraniana limite que eu aceito para ativar a derivação, né? Para começar a drenar líquido. Então, essa pressão ela tem que estar alinhada a nível do pavilhão auricular. E aí, geralmente, a gente vai fazer esse ajuste de acordo com a recomendação da neurocirurgia. Mas entender aqui, por exemplo, se o meu nível aqui está em 8, a nível de pressão está em 8, a régua, a nível do pavilhão auricular, se a pressão intracraniana subir acima de 8, eu vou começar a drenar líquido aqui para tentar trazer essa pressão intracraniana para 8 ou menos. Então, a depender do paciente, a depender do nível de pressão intracraniana, a gente vai ajustar essa régua para controlar a drenagem de líquido, certo? E tem também uma câmara de coleta, né, uma bolsa de coleta, que é como a gente vai desprezar esse líquido. Então, a gente tem um espaço grande até para a gente evitar que qualquer manipulação que a gente tem aqui e contaminação que a gente gere aqui não volte até o sistema ventricular e não gere uma ventriculite, uma infecção do sistema nervoso central. Então, é importante a gente... E, claro, quando a gente precisar, por exemplo, mobilizar o paciente para algum transporte que vai alterar tanto os níveis de pressão e como as medições, ela tem um clamp pré e um clamp pós para a gente conseguir controlar essa drenagem também, né? Não só com a regra de pressão, mas a gente pode bloquear os clamps quando a gente precisar evitar essa saída de líquido, né? E em relação a valores, para
pacientes rígidos, que não tenham nenhum acometimento, as nossas pressões são baixas, né? Então é abaixo de 10 a pressão intracraniana. A gente tem valores normais, ou valores já alterados acima de 15, e aí 20 aqui como nosso limite. Se eu tenho uma pressão acima de 20, eu devo agir imediatamente para tentar resolver isso. Então, ou de forma medicamentosa, né, como com manitol, solução salina 3%, ou de forma cirúrgica, e a minha meta aqui é tentar manter uma pressão de perfusão acima de 60 milímetros de mercúrio, também para garantir que eu consiga gerar essa entrega de oxigênio cerebral, né? E aí algumas situações para a gente ter uma noção das nossas metas. Então, por exemplo, o paciente que tem sangramento intracerebral, sangramento intraparenquimatoso, na minha fase aguda, eu quero manter ali, eu tenho uma dificuldade de meta, eu tenho uma meta mais precisa, porque eu preciso manter a perfusão dos outros tecidos, né? Eu preciso que o sangue chegue lá para eu não ter isquemia secundária, mas eu tenho um limite aqui, eu não deveria deixar a minha pressão arterial média passar de 130 para não piorar essa hemorragia, né? Depois que eu faço a craniotomia, que aí eu tenho aqui um espaço para o cérebro se acomodar, e aí eu não tenho mais esse risco tão grande de isquemia por baixa pressão de perfusão, aí eu posso tolerar uma pressão mais baixa, já entro de uma meta próximo da normotensão para esses pacientes. Para a hemorragia subaracnoide aqui é importante, então uma meta, o ideal, se eu não tenho um reparo, né, na verdade, para todos os casos, eu tenho que ter uma pressão de perfusão mais alta, então deveria ter uma sistólica pelo menos acima de 100, em alguns casos uma PAM em torno de 80, 90, e se eu não tive ainda, né, a gente tem um caso que está agora na UTI, que a gente não fez ainda arteriografia, não identificou o diagnóstico, não sabe se é um aneurisma, que vai indicar reparo, eu tenho que ter uma sistólica abaixo de 160, né? Então não posso deixar ela ficar muito hipertensa para que eu não tenha piora desse sangramento. Exceto se a gente diagnostica um vasoespasmo sintomático. E aí, interessante, né? À beira do leito que a gente teria disponível seria o Doppler transcraniano, mas de exame complementar, caso a gente suspeite, a gente pode pedir com urgência também uma arteriografia, que vai conseguir identificar o vasoespasmo. Aí, nesse caso, a gente precisa aumentar a pressão sistólica para conseguir manter a perfusão cerebral durante esse período de vasoespasmo, né? E a gente chegaria em sistólica de 200 a 220. Essa recomendação de investigação, aqui os casos, né, para todos os casos, até 21 dias, é porque é o tempo máximo que a gente tem expectativa, né? O maior pico de vasoespasmo é com 2 semanas a 3 semanas. Então, até 21 dias é quando a gente tem a expectativa de que esse vasoespasmo possa ocorrer. Então, o nosso prazo, a nossa meta de monitoramento vai até lá, com essas metas de pressão, né? Para o paciente que tem TCE, aqui na fase aguda, né, a gente tem lesão axonal difusa, então a gente tem edema intracraniano, então no mínimo garantir uma sistólica acima de 90 para a gente garantir perfusão. Quando eu chegar na UTI, aí agora eu consigo, se eu tiver um monitor de pique para esse paciente, eu consigo fazer uma meta direcionada, eu consigo tentar buscar uma pressão de perfusão entre 60 e 90 para evitar lesão secundária, né? Para trauma espinal, trauma raquimedular, uma pressão sistólica mínima, então a gente tem em poucas situações a gente tem pressão sistólica máxima, mas quando a gente tem um risco de aumento de sangramento, mas para o maior caso a gente tem pressões mínimas, porque o que a gente quer aqui, como é a nossa principal meta, garantir perfusão cerebral. Então a gente tem que buscar o tempo todo pensar, né, se cobrar o tempo todo de considerar se esse paciente está ou não tendo uma boa perfusão cerebral com os cuidados que a gente está fazendo, né? E o paciente com AVC, então a gente recebe na unidade de AVC e recebe os pacientes que ficam mais graves na UTI. A gente tem o AVC fora de janela, que não foi trombolizado, nem submetido à trombectomia, uma meta de hipertensão permissiva, então uma sistólica até 220 sendo tolerada e uma diastólica até 120, e para o paciente que foi trombolizado, agora há um risco aumentado de sangramento, então a gente bota o limite mais baixo, né,
de pressão até a gente chegar depois do uso do trombolítico, a gente entrar aqui em 180 por 105 de limite de pico pressório. Então, são limites importantes que a gente precisa obedecer e, como eu comentei antes, as metas desses pacientes, elas mudam à medida que ou a doença vai evoluindo ou a gente tem os nossos diagnósticos secundários. Então, a gente precisa estar atento no monitoramento desses pacientes para a gente conseguir modificar essas metas no tempo hábil. Né? Controle de dor também é um ponto essencial para o nosso paciente. Então, se o paciente ele tem um controle ineficaz, ele vai ter tanto influência na própria pressão de perfusão cerebral, quanto nas condições secundárias, como o desmame do ventilador, a gente vai ter difícil controle de CO2 sanguíneo, então controle de dor é essencial, fazer a avaliação seriada se o paciente está acordado com escala analógica, se o paciente estiver entubado com escala comportamental, então fazer a nossa avaliação de dor de forma rotineira também, para evitar esses danos secundários, né? E para o paciente que tem aí ou ele já tem algum problema neurológico prévio, ou ele já usa algumas medicações, como, por exemplo, para crise convulsiva, a gente tem algumas estratégias de sedação multimodal. Então, da mesma forma que a gente tem tanto a sedação quanto a analgesia, a gente pode fazer estratégias multimodais. Aqui, especificamente para a analgesia, a gente tem gabapentina como uma das opções. Para o nosso paciente na UTI, a gente tem o Precedex. A gente consegue algumas estratégias junto com anestesia no pós-operatório também, se for preciso, né? E aí, combinar essas terapias, gabapentina, Precedex, um analgésico simples, opioide, para a gente evitar que tenha aí tanta intoxicação e consiga fazer uma boa analgesia desses pacientes. Para alguns casos específicos, a gente também vai ter cuidados específicos. Então, para a ressecção de tumores, é importante, quando a gente tiver essa abordagem específica, a gente entender qual tipo de tumor, onde ele está, qual foi a via de abordagem, se ele já tinha algum sinal de edema prévio. Então, está bem indicado para os pacientes com tumor cerebral, tanto para tratamento quanto profilaxia dexametasona, que a gente faz usualmente 4 miligramas de 6 em 6 horas. Então, atentar aqui que a dose que a gente faz de dexametasona, a gente tem 2 apresentações. Comumente, a nossa apresentação é a ampola com 10 miligramas, e aí atentar na nossa prescrição para discriminar que o que a gente quer fazer é 4 miligramas ou 1 ml de dexametasona, para que a gente não deixe por tempo prolongado ele com dose excessiva de corticoides, né? Então, aqui está um dos itens únicos. Atentar ainda que o paciente ele pode ter um fator de tônus vascular, né, de uma pressão oncótica aí como motivo de piora no edema. Então, atentar especialmente hiperglicemias graves, a gente deve evitar glicemias muito altas, e o paciente com hiponatremia, se ele tiver hiponatremia ou secundário à intervenção, ou se ele já vem com hiponatremia como comorbidades, é um fator adicional para edema. Então, corrigir esse distúrbio eletrolítico. E a depender da localização do tumor, a gente vai precisar também de uma profilaxia para convulsão, que a gente faz com fenitoína, 100 miligramas a cada 8 horas, e entender que geralmente essa indicação vai ser mais para tumores supratentoriais, né? Tumores infratentoriais ali na região do cerebelo do tronco tem um risco menor de convulsão. Então, entender isso também, para caso a gente não tenha recomendação, geralmente os colegas sempre recomendam quando eles precisam dessa profilaxia, mas a gente entender que não é para todo paciente que a gente vai fazer. Inclusive, estamos passando por uma escassez de fenitoína venosa no hospital, né? Então, quando possível, quando esse risco for baixo, usar a fenitoína oral. A gente vai ver aí uma forma de recomendar melhor para os colegas, para a gente conseguir preservar essa fenitoína venosa, de forma que não falte para os pacientes com crise convulsiva, tá? Então, vamos tentar ver essa abordagem.
Então, sempre pensar na profilaxia de edema cerebral e de crise convulsiva, especialmente para os pós-operatórios de ressecção de tumor. E aí, uma outra complicação importante é se o acesso para essa ressecção for um acesso transesfenoidal. Né? Um acesso transesfenoidal traz para a gente uma complicação de mexer aqui na região da glândula pituitária e aí fazer a nossa principal complicação, que é a diabetes insípidos. A gente pode ter outras complicações hidroeletrolíticas, mas a diabetes insípidos é a nossa principal complicação clínica, mas a gente pode ter outros níveis, tanto de lesão de nervo, né, do terceiro, quarto, sexto par, e aí ter alguma disfunção da motilidade ocular, tanto muito próximo do tronco cerebral e do centro respiratório, a gente ter uma probabilidade maior de ter uma ventilação mecânica prolongada, né, uma falha de desmame, sangramento da região, a rinorreia aqui de líquido céfalo-raquidiano, né, ele fazer uma fístula licórica, complicações trombóticas. Então, o nosso paciente ele pode ter algumas complicações específicas caso a via cirúrgica seja transesfenoidal. Então, quando tiver esses pacientes, atentar especialmente ao débito urinário e as condições aqui, a avaliação da cavidade nasal também, tá? E aí, nessas condições, é importante a gente diferenciar. Mais comumente, a gente vai ter diabetes insípidos como nossa principal complicação, mas a gente pode ter síndrome perdedora de sal e secreção inapropriada do ADH, como também possíveis complicações. Em menor monta, né, em menor grau, mas tem. Então, atentar que o nosso diabetes insípidos aqui, a gente vai ter um sódio sérico aumentado. Então, sódio é um item de avaliação essencial para o nosso paciente. Se a gente tivesse condições, a gente não faz de rotina, a gente conseguiria calcular tanto sódio urinário e osmolaridade para a gente conseguir fechar esse diagnóstico, mas na suspeita de uma poliúria associada à hipernatremia, iniciar o tratamento de diabetes insípidos. Comumente aqui a gente usa o DDAVP, mas na falta do DDAVP, como não é uma medicação disponível de forma rotineira no SUS, a gente vai usar a vasopressina como substituto, né? Especialmente no paciente com choque ou com necessidade de vasopressor, a gente pode usar a vasopressina, inclusive, como primeiro vasopressor, se ele tiver com sinais de diabetes insípidos, tá? E, claro, corrigir esse sódio, ele vai ter um déficit de água livre, então a gente vai fazer uma reposição de volemia ali para repor as perdas insensíveis com soro glicosado ou soro fisiológico. Lembrar que se a gente está diante, e aqui é um adendo para os distúrbios de sódio de maneira geral, se a gente está diante de complicação aguda, né, uma complicação com menos de 48 horas, a gente não tem expectativa de repercussão cerebral dessa reposição. Então, não precisa ter esse cuidado de considerar o quanto de sódio a gente vai corrigir se a gente identificou de forma precoce e se a gente está fazendo a intervenção de forma precoce. Ali, iniciou a poliúria nas primeiras 24 horas, eu posso fazer essa correção mais agressiva, sem me preocupar tanto com os níveis de variação de sódio, porque é uma variação, né, um distúrbio agudo de natremia. Mas caso, como também é comum a gente acontecer, o paciente chegar para a gente já com sódio aumentado, ou essa correção não foi feita de forma eficaz e essa anatremia se prolongou, aí a gente tem que ter mais cuidado com essa reposição para evitar a lesão secundária de tronco cerebral devido à variação rápida de sódio, tá? Caso tivéssemos aqui, é só um adendo, já que a gente não tem, mas se tivéssemos um monitor de pique, que estaria conectado aqui na nossa DVE, a gente conseguiria também monitorar, além da pressão em si, as ondas cerebrais, que dão para a gente uma informação de complacência cerebral. Então, a gente conseguiria identificar, mesmo antes da pressão intracraniana subir a níveis críticos, sinais de que a complacência cerebral já está reduzindo, que não tem mais espaço para esse cérebro se movimentar, e aí a gente ser mais célere, né, ou mais precocemente fazer nossa intervenção, tá? Lembrar que na ausência de monitor invasivo, a gente tem algumas formas de monitorização da pressão intracraniana. Claro, lembrar de novo, reforçar de novo o neurocheck, déficit focal,
alteração de pupila e alteração respiratória são pontos de alarme para a gente considerar a possibilidade de hipertensão intracraniana, mas a gente pode também fazer a monitorização pela bainha do nervo óptico. Então, no paciente com hipertensão intracraniana, a gente vai ter uma espessura aumentada dessa bainha, a gente vai ter um aumento dessa bainha do nervo óptico, que na literatura varia um pouco a referência, mas entre 4,8, 5 ou 6 milímetros, a gente teria uma pressão intracraniana normal. E acima disso, aí é que a gente tem um dado qualitativo, né? A gente não conseguiria quantificar a pressão intracraniana, mas a associação da literatura é que um valor acima de 5,5, 6, eu teria ali uma boa associação com a pressão intracraniana acima de 20. E aí, o quanto acima de 20 a gente não conseguiria quantificar, mas já seria um gatilho, né? Já seria um ponto que demandaria imediatamente aí uma ação terapêutica para a redução, ou com monitor, por exemplo, ou com solução salina, e, claro, reavaliação da neurocirurgia e novo exame de imagem para a gente entender o motivo dessa piora, né, desse aumento da pressão intracraniana. Do ponto de vista do Doppler transcraniano, se a gente tivesse aí, e aí uma outra seara da terapia intensiva, a gente teria como estimar também, pelo fluxo da artéria cerebral média, a pressão intracraniana também. Mas requer um pouco de habilidade, é um pouco mais avançado no nível de point of care. E, por último, a gente tem algumas complicações do paciente que é submetido à trombectomia, né? Paciente ali com AVC, que ou passou em conjunto pela trombólise e vai fazer trombectomia, ou foi indicado trombectomia. Então, a gente tem algumas complicações que vão acontecer por reperfusão ou hiperperfusão cerebral após a desobstrução desse vaso. Então, ele pode ter alguns sintomas referente a esse novo, né, essa liberação tanto de espécie reativa de oxigênio, né, quanto do próprio fluxo cerebral que vai acarretar uma cascata vasodilatadora. Então, posso ter deterioração da consciência inicialmente, dor de cabeça, distúrbios epiléticos, né, distúrbios motores focais, né, sangramento intracraniano. Então, depois, não só pela trombólise, mas a trombectomia pode ser um fator gerador de sangramento. Então, novamente, é um paciente que vai precisar de monitorização mais seriada, né, mais frequente, e quando identificar qualquer uma desses sinais de deterioração, a gente repetir de forma precoce esse exame de imagem, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar. Vão ter outros momentos ao longo desse mês, mas eu acho que foi um bom início para a gente conseguir introduzir esses conceitos para a gente, tá? Vou abrir para dúvidas, perguntas, se alguém quiser comentar, e se quiserem fazer alguma sugestão também, fiquem à vontade. Isabel tinha levantado a mão, Luciano. Marcelo, primeiro, parabéns pela excelente aula, tá? É um assunto extremamente interessante, grande. Em tão pouco tempo, você conseguiu abranger boa parte do neurointensivismo, né? Que é uma área bastante desafiadora. Por quê? Porque eu digo, o cérebro não dói, tá? É diferente de coração. O coração, a pessoa dá uma dor no peito, procura logo o médico, procura logo assistência. E o cérebro é diferente. Entendeu? Então ele não dói, não dá sinal. Então a pessoa demora para poder perguntar, para poder buscar ajuda. A equipe demora de reconhecer um evento agudo que esteja acontecendo. E como no infarto, o tempo é músculo, no cérebro também. Tempo é vida, né? Então a gente tem que estar bastante atento no pós-operatório da neurocirurgia. Na UTI 1, a gente tem recebido muito paciente, pelo menos na segunda-feira, todo plantão que eu estou, a gente tem recebido bastante paciente da neuro. E o paciente no pós-operatório é aquele tipo de paciente assim, que não dá para poder admitir o paciente e ir para o computador. Não dá para poder admitir o paciente e ir para o repouso. É aquele paciente que ele precisa do médico e da equipe sentado no pé da cabeceira. No PO imediato, o paciente não pode fazer hipertensão de nenhuma hipótese.
tá? De nenhuma hipótese. A pressão está alta, bota nipride de 50 ml hora, 1000 ml hora abaixo dessa pressão. Por quê? Porque senão ele vai sangrar, tá? Não dá para aumentar o nipride em 2 ml, aumenta 1 ml, não. Bota em 10, bota em 20. Na hora que começar a cair, você vai ajustando, porque o nipride com 3 minutos ele perde o efeito. Então você tem que estar ali, é o paciente que precisa do médico na cabeceira do leito, tá? Outro ponto, assim, só em relação à equipe multi, em que a gente precisa ficar bastante de olho, porque não é só botar o nipride em 5 e deixar lá. Tem que botar o nipride em 5 e ficar do lado até estabilizar. Pupila foi o que você falou, de 15 em 15 minutos, é coisa que a gente escapole, tá? E aquele negócio, não doeu, o paciente está lá bem, não se mexeu, tá ótimo. Quando você vai ver, já está midriático, perdeu o time, tá? Aí só algumas observações que eu fiz aqui rapidinho. Cabeceira zero também no pós-operatório de drenagem de hematoma subdural crônico. Tá? Nas primeiras 24, 48 horas, o paciente da drenagem de hematoma subdural crônico deve manter em cabeceira zero. É super importante o que você falou da curva da PAM. A curva da PAM é extremamente importante, porque senão a gente tem uma falsa impressão de uma pressão que não é verdadeira. Tá? E isso é extremamente deletério para o paciente. Na dúvida, se a curva não está boa, se não está dando retorno, bota no invasiva e acompanha. E a gente precisa treinar bastante a equipe de enfermagem sobre o PAM. Mudou o paciente de lugar, é zerar o monitor, é botar o catéter, feito você falou, o medidor da pressão lá, o transdutor na altura da linha axilar, na altura do coração. Esses detalhes que fazem a diferença. Outra coisa em relação ao catéter da DVE. O que acontece? A gente tem que ter bastante atento. Primeiro, um dispositivo estéreo. Tá? A gente não pode estar manipulando de jeito nenhum, porque senão vai dar meningite. E tem que ter um protocolo da instituição, da equipe de enfermagem, sobre o momento de esvaziar a bolsa. Por quê? Porque a gente tem um copinho, inicialmente aquele copinho que fica em cima, e tem a bolsa embaixo. Então, o copinho a gente pode criar junto com a equipe de enfermagem, que a cada 6 horas aquele copinho esvaziado para a bolsa de baixo, e aquela bolsa de baixo ela tem que ser esvaziada a cada 24 horas. E tem que ser esvaziada com técnica estéreo. Tá? Tem que ser esvaziada com luva estéreo, com passar álcool, com tudo, que é um meio estéreo. E outra coisa, para a gente médico, tem que ficar bastante atento à drenagem dessa DVE. Então, o que a gente espera? A gente espera uma drenagem de líquido de até 20 ml por hora. Se a DVE estiver muito baixa, estiver drenando demais, eu vou levar uma hiperdrenagem do cérebro para favorecer sangramento. Tá? Então, não é só olhar se a DVE está funcionando ou não. Lógico que tem que olhar se está funcionando ou não. E depois o quanto que está funcionando, o quanto que está drenando por hora. Se estiver drenando muito, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar o valor da pressão. O 0 na altura da orelha, se tiver em 10, eu boto para 15. E o hiperdrenagem sangra também na cabeça. Então, esses detalhezinhos é que faz a diferença do pós-operatório. Em relação ao vasoespaço que você falou, é botar noradrenalina 10, 20, 50 mil ml hora, mas a pressão tem que estar em 220. Tá? E lembrar, não para tirar a nimodipina. Tá? Você mantém a nimodipina e aumenta a noradrenalina. Quando a noradrenalina estiver em dose muito alta, o que a gente pode fazer? A gente pode reduzir, espaçar mais, diminuir um pouco a nimodipina e reduzir o horário. Tá? Em vez de ser de 4-4, a gente bota de 4-4, 2 em 2, vai fazer de acordo com cada paciente. E podemos lançar mão também, que a gente teve experiência boa, que a literatura também fala, é do milrinone. Tá? A gente usa o milrinone, nos casos de vasoespaço comprovado, ele pode fazer na sala de hemodinâmica intraarterial e vem para a UTI, e a gente mantém esse paciente em infusão contínua de milrinone. Pode dar arritmia, pode dar extrasístole, tem que ter coragem de ficar ali e não abaixar. Tá? Então, isso. E aí um detalhe interessante, e aí para os 2 pontos que eu queria reforçar. Nesse ponto de vasoespasmo, quando a gente estiver usando noradrenalina para uma meta de perfusão cerebral, a gente não está usando para choque. Então, as limitações que a gente teria de noradrenalina, especialmente para nutrição,
Então, não para a dieta por causa de noradrenalina para a meta de vasoespasmo. Então, mantém dieta. E, assim, a equipe técnica é a equipe que ela se mantém dia sim, dia não, ela está lá, né? A equipe de fisioterapeuta também é uma equipe, para cada UTI, é uma equipe enxuta. Então, dia sim, dia não, está lá a mesma pessoa avaliando o mesmo paciente. Então, é muito frequente a gente receber a sinalização, né? A gente está avaliando ali a Baylor também, mas receber a sinalização de que teve uma alteração de déficit focal, uma alteração de pupila da equipe multi. Então, essa avaliação do neurocheck, a avaliação do paciente, é para todo mundo. Então, todo mundo tem que estar capacitado, apto a fazer e pensando, né, buscando reconhecer alterações quando a gente estiver fazendo a avaliação desse paciente, ou no banho, ou atendendo pela fisioterapia, ou quando está vendo a nutricionista que vai entrar para ver. Então, toda a equipe tem essa capacitação. E a gente cobrar, né? Cobrar da equipe. O paciente está monitorizado, a pressão tem que estar adequada, a pupila tem que estar olhando, a DVE tem que saber quanto é que está drenando por hora. Não adianta a pessoa botar 6 horas depois e ver que drenou 250 ml. Então, é paciente que precisa de um médico, de uma equipe multidisciplinar e que precisa de cuidado de hora em hora. De hora em hora. A gente tem que estar monitorando muito, muito, muito rigidamente. Mas foi massa, gostei, tomara que tenha mais, viu? Vai ter mais algumas, a gente vai começar a programar para manter essa educação continuada aí com a nossa equipe. Massa. Tá? Obrigado, Luciano. Luciano, sempre boas contribuições. Então, mais alguém quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai encerrar. Foi mais de 1 hora de conversa. Eu acho que está de bom tamanho. Tá? Pois muito bem. Agradeço a todos que vieram. Lembre que tem um formulário aí para contabilizarem a frequência, né? E a gente vai mandar as próximas, né, ao longo desse mês. A gente vai mandar os próximos links para a gente e as datas das próximas aulas, tá?